Olá, boa noite, tudo bem? Hoje essa semana, gente, foi bem corrida. Como é que estão vocês? Eu não consegui, infelizmente, gente. Não consegui fazer a live no dia que é pra fazer. Ia tentar fazer na quinta, só que eu vi que não ia dar mesmo. Aí eu nem publiquei nada. E hoje publiquei um pouquinho mais tarde, porque também foi corrido, ou seja, tô dando meus pulos aí pra tentar, né? Terça-feira é um dia tranquilo pra fazer, tá, gente? É porque realmente tem dias e dias e circunstâncias, né? E realmente não consegui. Bem-vindo, Ari. Bem-vindo. Deixa eu ver aqui qual é o nome da pessoa. Charles, bem-vindo. Boa noite. Então vamos estudar hoje o último capítulo do livro Mereço Ser Feliz, de Amance do Fogo. Deixa eu colocar uma coisinha aqui para não ficar com barulhinho de notificação. O último capítulo da obra Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour. E o médium, né, é Vanderlei de Oliveira, certo? E hoje vamos estudar, não esqueci de colocar o título ali, é o capítulo 35, que vai falar, boa noite, vai falar sobre a palestra, né, de Maria Modesto Cravo. Eu vou fazer um post, né, que eu não consegui ver exatamente todo o detalhe da vida dela, mas eu vou fazer um post para vocês saberem quem realmente é ela, como se fosse complemento da live, certo? Que eu não conhecia. E também tem uma palestra, inclusive, de Eurípides Parçanovo, que eu também vou fazer esses dois posts dela e de Eurípides para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a vida dele, estudinho mais, vai ficar bem legal. Então eu coloquei pontos, gente, pontos importantes da palestra dela. É como se fosse uma palestra mesmo, né? Ela contribuiu para que essa obra aqui seja feita. O médium, né, Vanderlei, ele psicografou essa obra toda. Então apareceram vários espíritos além de Hermance, né, que contribuíram também para essa obra. Então, essa palestra aqui, eu vou dar uma explicadinha depois, é uma palestra mesmo, porque esse capítulo tem umas 4 ou 5 folhas. Então eu enxuguei um pouquinho, né, vou ler algumas partes só, porque é muito longa, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite na live. Certo? Que é muita coisa. Cícera, bem-vinda, boa noite. Vamos fazer uma pequena prece para começar. Se vocês quiserem mandar os aviãozinhos para chamar o pessoal, a galera aí. E quem quiser participar também, comentar alguma coisa, tá? Para complementar a live vai ser muito bom, tá? Então, deixa eu mandar avião aqui também, né, gente? Rapidinho, rapidex. Deixa eu terminar aqui rápido. E vamos começar. Vamos lá. Vamos pedir auxílio à espiritualidade, né? Ele cortar o vídeo é porque o Instagram fez sozinho, porque eu não catuquei nada aqui, tá? Então vamos lá. Capítulo 35, a palestra de Maria Modesto Cravo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela sempre coloca aqui no início, Wagner, boa noite, fala o seguinte, é o capítulo 7, que eu tô aprendendo ainda, que é o algoritmo romano, gente. E item 11, vamos lá. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, gente, a humildade é um dos pilares, né? Tem a caridade, tem a humildade, indulgência, tem o perdão. Mas a humildade é como se fosse uma roupa, né? Espiritual, em que você realmente, que ali, Lindami, bem-vinda, boa noite, em que ali realmente contém também todas as outras virtudes. Porque, gente, a humildade é como você realmente estivesse aqui, se esforçando verdadeiramente, não se achando melhor nem pior que ninguém, respeitando a opinião de todos, né? Ajudando como pode e se amando também. Então, é como se fosse realmente um sentimento de maturidade mesmo, né? Você realmente se doar
você realmente não se achar melhor que ninguém e nem pior que ninguém, se cuidar, respeitar. Isso é humildade. Ser humilde é você realmente fazer o seu melhor e não se achando nem pior e nem melhor que ninguém, tá? Fazendo seu esforço, não se culpando, não achando que você não está fazendo quase nada. Isso é humildade também, tá? Então, às vezes a gente fala, eu tenho orgulho de ser humilde, né? Então é uma coisa que não é verdade. Quem fala essas coisas às vezes pra brincar um pouco é minha mãe, né? Que ela gosta de fazer essas coisas. Mas ela é uma palhaça. Thelma, bem-vinda a Espiritismo ou Consolador. Deixa eu ver aqui quem é. Cícera chegou, Thelma, Wagner. E Espiritismo Consolador acho que entrou e tá. Não sei se tá travando, que o Instagram tá bem bugadinho. Então é isso. É uma roupagem, né? Se não tiver humildade, né? Como se não tivesse sem vestuário. Tivesse usando uma roupa, aliás, estivesse usando uma roupa que a gente não é. É como se estivesse sendo uma pessoa que não é, né? E vamos desenvolvendo ao longo da palestra. É uma palestra, tá, gente, que eu vou ler. De Maria Modesto Cravo. Eu já falei aqui no início da live que eu vou fazer um post sobre ela. Vou pesquisar direitinho o restante das coisas que eu dei uma olhadinha. E não consegui ver tudo. E vou fazer também que no início, acho que é o primeiro capítulo desse livro aqui, é a palestra de Eurípides Barçanufo. Então vou fazer um postzinho sobre ele e um postzinho sobre Maria Modesto Cravo, para a gente entender um pouquinho quem são essas pessoas, a história, né? Um pouco da história deles, tá? Não sei se vocês perceberam também que começou ontem um estudo de um livro chamado Divaldo Responde, tá? Eu não lembro quem está organizando, é uma moça. Mas eu consegui esse livro através do centro, que chega um livro, né, para doação. Eu consegui esse livro. Aí é uma boa ideia para tirar dúvidas, né, das pessoas ali que estão na página, que tem dúvidas sobre o espiritismo. Então, o Divaldo esclarece muita coisa em relação à doutrina espírita, quem está começando, dúvidas ali de sonho, de mediunidade, muita coisa aí, tá, gente? O livro, ele não é fino, tá? Então, tem muita informação. Então, até lá tem muita coisa para ser falada. Então, eu achei um bom livro, né? Simples e prático e direto. Então, eu não sei se vocês gostaram, eu comecei a colocar ontem. Aí depois vocês me dão um feedback, comentem lá também no post, se puder, compartilhe, salve, para olhar, para ver depois, porque é muito importante esse livro. Esse livro fala muita coisa, tira muita dúvida. Eu acho que eu falar até de mediunidade das crianças, eu acho. Não tenho certeza, mas fala de bastante coisa, tá? E toda sexta-feira eu vou estar colocando uma pergunta, né? Inicialmente, as primeiras perguntas ali é sobre sonhos. Então, ao longo desse tempo aí vai falar sobre sonho. Quando for falar de outra coisa, aí vai aparecer na frente outro assunto. Mas por enquanto é os sonhos, certo? Dúvidas aí em relação aos sonhos que a gente tem, se o sonho é espiritual, se o sonho é material, certo? Minha mãe já tá pedindo emprestado aqui, né? Tudo bem, eu vou emprestar. Quando terminar, eu empresto. Vamos lá. Vamos começar. Estávamos no último dia do abençoado curso, com o benfeitor Eurípides Barçanufo. O aprendizado daqueles 20 dias não poderia ser descrito. Isso aqui está falando do início do livro, tá, gente? No início do livro tem uma palestra, inclusive, de Eurípides. Então, a irmã está falando aqui sobre isso. Estávamos no último dia do abençoado curso com o benfeitor Eurípides Barçanufo. O aprendizado daqueles 20 dias não poderia ser descrito em uma obra tão singela quanto Merece Ser Feliz. Foram 20 etapas de intenso júbilo que nos acresceram enormes responsabilidades novas. Não bastasse a lição de vida, de amor, a do apóstolo sacramentando, ainda tivemos ensejo de conviver e ouvir inúmeros servidores da seara que enobreceram suas vidas na causa espírita. De novo. Pronto. Se travar, sai da live e entra. Eu acho que é o Instagram mesmo. Pronto. Tem uma galerinha aqui que é Jerônimo, Anália, inclusive Jerônimo Mendonça, quem faz um trabalho muito bonito é Aloísio, certo? Então, Reflexões.Aloísio, sigam também.
E tem muitos estudos sobre vários livros dele, a história é muito bonita. E também eu vou falar sobre essa galerinha aqui, eu vou pegar cada um aqui, pesquisar sobre a vida de todo mundo aqui. E pegar um pouquinho de cada e fazer uns posts, tá? Vou fazer isso, para vocês conhecerem as pessoas que contribuíram também com o espiritismo, e muita gente que a gente não conhece aqui. Eu vou fazer, certo? Aprendizes espíritas, bem-vindo. Os mais vivos e penetrantes relatos foram trazidos como alerta e recebidos como drajas de motivação para servir com mais intensa abnegação e louvor. Todos atestaram com sabedoria e caridade a hora grave porque passa a lavoura espírita, convocando-nos a testemunhos de amor incondicional para salvarmos a embarcação que navega por entre os atóis do orgulho e os lençóis de areia da vaidade, com severo risco de encalhar. Foram exemplos claros, ditos com todas as letras e palavras a fim de melhor dimensionarmos a extensão do trabalho que nos espera. Encarnados e desencarnados, nos roteiros do movimento espírita do mundo terreno. No encerramento da atividade, a destemida servidora do Cristo, Maria Modesto Cravo, fundadora e dedicada cooperadora do Sanatório Espírita de Uberaba. Então ela faz parte ali, foi a fundadora, né, do Sanatório Espírita de Uberaba. Inclusive esse sanatório eu vou falar um pouco sobre ele também no post, certo? Vou dar uma procuradinha. Foi chamada para apresentar seu lúcido e oportuno depoimento sobre humildade, como sendo a medicação apropriada para nossos problemas com orgulho. Então aqui, a partir daqui já vai começar a iniciar a palestra dela, certo? Cadê? Diogo, bem-vindo, boa noite. Acho que tem um trechinho aqui antes, que tem um monte de aspas. Essas aspas aqui são as palavras dela. E eu filtrei muita coisa, porque é muito longo, tá, gente? Senão eu vou ficar aqui até meia-noite falando com vocês. Eu preciso jantar também, né, um pouquinho. Aí eu tentei enxugar um pouco aqui. Todas as partes são importantes, mas eu peguei as principais, certo? Então, continuando aqui. Suplicamos aos amigos leitores que, porventura, estranharem a tonalidade da linguagem de nossa amiga, que procurem alargar os campos do discernimento, para melhor entenderem que nem todo servidor de Jesus terá discursos idênticos à meiguice de um Bezerra de Menezes ou à erudição de um Emmanuel. Maria Modesta Cravo é franca sem ser chula, polida sem ser convencional. Acima de tudo, é sem nenhuma premissa fantasista. Ela é a servidora que acumula as mais graves e elevadas responsabilidades junto ao Hospital Esperança, como poderão constatar os amigos no transcorrer de sua pronúncia. Seu estilo é um desafio à nossa capacidade de alteridade e compreensão sobre as reais qualidades dos trabalhadores de Jesus, cujos quesitos básicos são o sentimento elevado e a ação no bem. Passamos então na íntegra sua fala inspiradora, humorada e grave. Então é uma grande contribuidora para o espiritismo, como sempre também um espírito que veio, né, passar pelas dificuldades dela e superadas, né, e ela é muito fervorosa, é uma pessoa muito dedicada ao espiritismo e à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, que é a base, né? Então é muito esforçada. Então vai começar agora a palestra dela. Eu vou ler acho que a metade aqui, que tem a parte no meiozinho aqui, que tem algumas coisas, mas eu vou dividir aqui, tá? Para não ficar muito longo. Certo? Então vamos começar aqui. Começando agora, vou dizer, são palavras da Maria. Da Maria, né? Maria? É Maria. Bem-vinda, Luciana. Obrigado pela companhia. Em todos os campos dos seguidores de Jesus, encontramos fracassos e quedas. Nossos amigos de ideal espírita, por exemplo, costumam falar do orgulho como quem conhece e domina o tema, dando notas de sua presença até mesmo na prepotência em falar do assunto. Poucos demonstram consciência do orgulho do qual são portadores.
Poucos sabem realmente onde e como sua vaidade se manifesta. Basta dizer humoradamente que existem muitos corações orgulhosos na reforma íntima que já fizeram. Tão orgulhosos que se sentem melhores e mais adiantados que a maioria das pessoas, dando ensejo ao surgimento das férteis imaginações de que são missionários prontos para salvar a humanidade, quando, em verdade, a expressiva maioria deles não estão conseguindo salvar nem a si mesmos. Alguns utilizam-se de frases do tipo: quem sou eu para ser um apóstolo de Jesus? E relegam várias oportunidades de crescer, dizendo-se humildes. Ocorre que, apesar de passarem desse testado de falsa modéstia, no fundo, o sentimento que muitas vezes os domina é que são apóstolos do Cristo, e diga-se de passagem, bons apóstolos. É uma humildade de adorno, porque o que vale mesmo é o que se sente no coração. Então aqui ela que fala muito do orgulho, minha gente. Nós, o Emerson e Tati, né? Tati, deixa eu ver aqui. O Emerson e Tati passaram por aqui, obrigado. Tiago, bem-vindo, boa noite. Como é que você está? Então aqui fala muito do orgulho. Ela começa iniciando falando do orgulho, falando que muitos de nós achamos que temos, né? Temos na verdade. Só que o modo que a gente enxerga, o modo que a gente pratica isso é com muita soberba, né? Com muita vaidade. Achando, né? A gente nem começou a trabalhar ainda nossas virtudes, a gente nem enfrentou ainda nossas sombras e já achamos prontos, né? É claro que Jesus ainda não precisa estar limpo, totalmente perfeito para começar alguma coisa. Mas precisamos, a partir dessa luta íntima de reforma, que a gente vai estar se preparando, né? Vai estar se moldando para ser feliz, né? Para realmente se tornar um bom cristão. Então é a caminhada, é a forma como a gente enxerga. E muitos de nós nos achamos evoluídos e perfeitos ou nos achamos desmerecedores e dizemos que não podemos fazer nada porque ainda temos que evoluir muito. Não, a gente pode começar assim. Claro que com muito estudo, para sair da ignorância, ter esclarecimentos, porque o estudo em si, ele nos ajuda a entender o que estamos passando, né? O que estamos vivendo. Isso não vai resolver, acho que 50% do problema, porque a gente entendendo o peso diminui, mas continua pesando porque a gente ainda precisa passar pelos problemas, né? Mas a gente vai começar a entender pelo menos alguma coisa e vai sofrer, mas vai sofrer menos, né? Vai passar ali com mais força, mais abnegação, vai passar pelo problema ali com mais resiliência, né? E vai ficar mais forte. Cadê? Deixa eu ver, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Adriana, Gladys, obrigada. Cláudia, obrigada pela companhia. Obrigada aí. E pronto, ela inicia falando isso, em que a gente muitas vezes se acha superior, né? Porque está aqui na Terra, realmente é um missionário, né? É um Jesus Cristo da vida. E, né, se acha aquela pessoa muito vaidosa. E a gente sabe que isso é muito perigoso. Ou tem pessoas, né, que não se acham merecedoras e não acham que não tem capacidade de fazer nada, não tem caridade. Como ela fala aqui, ó. Alguns da maioria deles não estão conseguindo salvar nem a si mesmos. Então, muitas vezes a gente acha que está pronto, né? A gente tá pronto, só que o pronto da gente é fugir, né? Fugir da sombra, é fugir do que a gente tem que fazer. E a gente coloca feito uma capinha, como se a gente fosse totalmente pronto, né? Totalmente perfeito. Não precisasse mudar mais nada, mas precisa mudar muita coisa. E ao longo da caminhada do processo que a gente vai trabalhando muita coisa e vai amadurecendo. E a partir daí é que a gente vai crescendo, vai sendo um cristão melhor, né? Esse é o ponto, né? Dizer que a gente não precisa mais fazer nada, que está evoluído. Se tivesse evoluído, a gente não estava nem aqui no planeta Terra. Vamos falar, né, sobre isso. Que o planeta Terra é uma prova de provas e expiações, né? Um planeta de prova e expiação. Então a gente não estaria nem aqui, a gente estaria em outro planeta mais evoluído, né? Vamos falar isso aí. A gente sabe disso.
E também pessoas que a gente muitas vezes não se acha capaz de estudar, de trabalhar, de ajudar alguém, né? Mas temos sim muita. E é parte disso também que a gente vai começar a amadurecer, né? Ajudando outras pessoas. Então, continuando aqui. Sentimento, eis o cerne de nosso tema sobre orgulho. O orgulho é um sentimento, o sentimento de grandeza, o sentimento que cria o vício de ser prestigiado, adulado, paparicado. É o sentimento que faz com que queiramos que o universo circule em nossa órbita personalista. Orgulho é o sentimento de superioridade pessoal. Por isso, humildade, seu oposto, tem que ser fruto também de um trabalho afetivo do espírito, tem que nascer do coração atrelado à consciência, como veremos adiante. Então, tanto o orgulho como a humildade tem que ser trabalhado, né? Essa porque a humildade é a melhor opção, né? É uma virtude que nos liberta, que a gente não vai prestar atenção no orgulho. E o orgulho é que nos atrapalha. Então, temos que prestar atenção nos dois, né? Não será demais dizer que o orgulho é um grande vilão, astuto e hábil sedutor. Os espiritistas estão confundindo, sob a ação hipnótica da vaidade, o conhecimento da doutrina com elevação espiritual. É isso mesmo, adquirem alguma fatia de saber, sentem-se detentores de verdades que poucos sabem e esbanjam a falsa sabedoria em longos discursos de conversão. E isso não ocorre somente aos neófitos, entre os dirigentes que temos atendido no pavilhão Bezerra de Menezes, nome que demos para a ala sob a nossa condução aqui no hospital. Encontramos em todas a espontânea manifestação de surpresa ao perceberem que os livros espíritas, apesar da riqueza tão pálida e distante ideia da realidade da morte e dos movimentos que se operam na erraticidade. É uma pena que tenham que morrer para perceberem que sabem tão pouco. Então, gente, acho que eu não tinha nem marcado isso, mas tudo bem. Bom, gente, aqui, né, ela fala do vício, né, do sentimento do orgulho, como é que ele é trabalhado, como é que ele é o que acontece com o nosso corpo, com o nosso espírito, quando a gente alimenta muito esse orgulho. A gente acha prestigiado, a gente quer ser prestigiado, a gente quer ser super valorizado, né? Não que ser valorizado é uma coisa ruim, mas o problema é quando a gente está excedendo o limite. As pessoas têm que estar o tempo todo aos nossos pés, né? Todo mundo tem que girar ao nosso redor. E a gente acha que está fazendo o maior esforço do mundo, mas não está, né? Os outros são sempre os culpados, os outros têm que fazer as coisas para mim. Os outros, né? E aqui embaixo fala que quando a gente tem algum conhecimento pequenininho no espiritismo ou qualquer outra religião, a gente se acha superior a outra pessoa porque só tem aquela coisinha de conhecimento, né? A doutrina espírita em si, ela tem muita informação, muita coisa para estudar, mas a gente não sabe ainda de tudo. Ainda vão haver muitas coisas a ser reveladas, muitas coisas ainda que a gente não tem capacidade de saber, não tem maturidade de entender. A gente não sabe de tudo. Até os espíritos superiores hoje, minha gente, que nos ajudam, ainda estudam, ainda trabalham, eita. Hoje a dicção tá difícil, mas vamos lá. Ainda estão estudando algumas coisas, ainda estão trabalhando. Então por que a gente não vai deixar de fazer isso, né? O problema é que quando a gente tem um pouquinho só de conhecimento sobre qualquer coisa, a gente se acha superior, se acha melhor que todo mundo, porque o outro não sabe. A gente não sabe se o outro estudou muito, se o outro sabe mais ou menos, isso não importa. Mas com o que você está fazendo com esse conhecimento? Você está multiplicando ele, ensinando para outras pessoas que não sabem, ou você está se achando melhor que todo mundo porque sabe de uma coisinha pequena, né? Então a gente não pode agir assim, gente. Porque a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando, e o outro também, ele aprende e ensina também. Porque aparentemente ele tiver uma pessoa, fulano é muito ignorante, fulano não sabe de nada não. Mas ele também tem outras coisas para ensinar. Às vezes não é nenhum conhecimento, né?
E tem outras pessoas também que têm muito conhecimento, mas não praticam muita coisa. Ou tem muito conhecimento, ou sabe realmente espalhar o conhecimento, ensina de uma forma didática, que realmente ajude ali cada serzinho ali que ele está ensinando. Então, depende muito como a gente vai distribuir esse conhecimento. Então, é preciso humildade para isso, né? O orgulho atrapalha demais. É o nosso amigo aí, Iremar, que foi o nosso palestrante aí da última sexta-feira no Taperinha, bem-vindo. E Vane, cadê? Vanessa, bem-vinda. Bom, gente, recapitulando aqui, quem entrou agora, eu estou lendo o último capítulo da obra Merecer Feliz, de Hermance Durfort. E eu estou lendo a palestra da nossa irmã Maria Modesto Cravo. Eu já tinha avisado antes que eu vou fazer uns posts sobre ela, sobre Eurípides Barçanufo, que também teve um capítulo de uma palestra dele aqui, desse livro. E tantos outros personagens que foram colocados no início aqui, que no final eu vou relembrar, tá? Foram colocados no início do texto aqui. Vários personagens que contribuíram para a doutrina espírita. Então, eu vou fazer uns posts aí para vocês conhecerem melhor. Então, vamos continuar aqui, certo? Para a gente entender um pouco mais sobre a mente dessa querida irmã. Né? Vamos lá. Se um dia conseguirem um médium corajoso bastante para relatar minha fala, digam que fiz isso como um teste do orgulho. Quem ler minha fala até esse ponto, sem ter um infarto de revolta, é candidato a ser humilde no futuro. Falemos agora de humildade. Então agora vai falar da humildade, tá, gente? O orgulho é a sombra do ego, o sentimento que nos leva a sentir-nos maiores e melhores que todos. A humildade, seu oposto, é a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. Brota na alma como um estado afetivo ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e engano, edificadas pelo egoísmo, e nos vermos enquanto eu divino. Humildade é desilusão. Reconhecimento de limites e qualidades é conscientização. Humildade é estar conectado com a essência da vida, a verdade. Para isso é necessário a sintonia com a verdade sobre nós mesmos, a realidade. É necessário a realidade. É estado de libertação das ilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. Humildade é o estado de realidade que conquistamos na medida do autodescobrimento. Quem vibra no espírito da humildade recolhe sempre na vida o que tem valor real para seu crescimento, não agindo ao saber das proclamadas mentiras mundanas, porque zelará por sua identidade universal sem deixar assediar-se por apelos inferiores. Quem estiver na humildade será alguém que conseguirá existir, sentir-se realizado, porque está buscando ser ele mesmo e não ser o que os outros gostariam que fosse. Portanto, humildade é estrada de acesso para a felicidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cadê? Okay. O estado de ausência de orgulho só pode ser alcançado com o sentimento de humildade, e não com essas capas que são colocadas para chamar a atenção alheia, com virtudes que ainda não possuímos, camuflando impulsos de vaidade que de alguma forma inevitavelmente vão escoar em variadas metamorfoses. Luiz, bem-vindo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, contribuir com a live, podem comentar, se sentirem inspirados aí, podem falar, viu, gente? Pode escrever aí que eu leio depois, no final. Bom, aqui ela já vai falar sobre humildade, né? A humildade, ela realmente é uma roupa, uma capa verdadeira que a gente começa a vestir e se libertar do orgulho, que o orgulho é o oposto, né? O orgulho, ele nos impede de enxergar nossa verdadeira essência. Quando a gente veste muito orgulho, fica ali agarrado, né? É muito orgulhoso, a gente veste uma roupa de falsidade, de soberba, de vaidade, e não somos, né, pessoas realmente, não estamos sendo nós mesmos ali, porque estamos pensando muito no nosso ego, né? Eu sou uma pessoa com muita sabedoria, muito conhecimento, então o outro, né,
tem que se sentir inferior a mim porque eu sou superior, porque eu sei de muitas coisas. Então ele não está pensando, né? Está pensando só em si, na verdade. E a gente acaba ficando muito neurótico sobre aquilo que aquela pessoa falou, e aquilo ali não é você. E você passa a se adaptar, passa a fazer aquilo ali sem ser você. Você nem gosta daquilo. Mas você tem que fazer aquilo ali porque tem que agradar, e se fulano não gostar é um problema, né? Mas tem pessoas que chegam realmente de fato. Desculpa, o negócio foi. Refluxo é uma coisa bem chatinha, mas tudo bem. Tem pessoas realmente que chegam até nós para nos instruir, para nos ajudar de fato. E muitas vezes a gente nem escuta, né? A gente não escuta. Aquela pessoa só veio para me atrapalhar. Eu não quero ouvir. Então a espiritualidade às vezes tenta se conectar com a gente, tenta aconselhar a gente de alguma forma, em um evangelho, alguma coisa. A gente não ouve, não pratica, não se esforça. Aí vem outra pessoa do lado de lá da família, ou outra pessoa do círculo dos amigos, e vem falar: oi, fulano, tu tem que fazer isso aí porque tem que fazer, é importante. Tô perturbado hoje, tá? Essas caídas de vídeo aqui que tá tapando é sozinho, ele não tô mexendo em nada. Porque o administrador de uma live, ele tem a opção de tirar o som e tirar o vídeo, a imagem. E a imagem tá saindo sozinha, certo? Só quando sair, não se assustem. E se estiver travando muito, vocês saem da live e voltam de novo, porque o Instagram hoje está demais. Então, gente, a humildade é isso, é você realmente ter a coragem, realmente enxergar a vida de uma forma diferente, é respeitar o outro, é entender que a vida é assim, dessa forma, se esforça para ser melhor, realmente é verdadeiro com você mesmo, se ama, né, se respeita, se esforça de fato, né? Sabe que tem a ciência de que tem capacidade de mudar, entende que o outro também tem, e tem um tempinho dele também, não é o nosso tempo, é o dele. Então a gente aprende com os dias, aos poucos. Isso, ter essa paciência. Então, humildade é isso, é você realmente reconhecer que precisa mudar, reconhecer que o outro também precisa mudar e respeitar o tempo do outro, respeitar o seu, né? Saber que a gente fingir uma vida, fingir ser uma pessoa, a gente não vai estar sendo verdadeira nem com a gente mesmo. A gente vai estar sendo verdadeira, vai estar sendo verdadeira entre aspas para outras pessoas, mas outras pessoas também são imperfeitas, né? Eu escutei uma coisa na live de Flavinha, uma vez. Flavinha é da Amiga Espírita, que a gente escuta muito outras pessoas, né? Acredita em tudo que outras pessoas falam, só que essas pessoas também são imperfeitas. Então por que a gente vai escutar tanto? Né? A gente é muito... escuta demais, liga demais. Então a gente precisa aprender que a gente é a gente de um jeito, né? E outra pessoa de outro jeito, teve uma vivência diferente, teve uma vivência espiritual diferente da nossa. Então a gente precisa aprender a entender isso e praticar isso, certo? José, bem-vindo, obrigado pela companhia. Então é isso, gente. E essa questão de ficar ouvindo direto o outro, ficar prestando muita atenção, se preocupando demais, a gente adoece, viu? Eu tô dizendo isso também porque teve épocas na minha vida em que eu também, né? Até hoje eu tô em aprendizado, tá muito bem complicadinho, mas antigamente eu ficava bem... escutava demais em excesso, gente. Então não é bom. Bastante resiliência a todos nós, amém. Deixa eu ver onde eu parei, tá? Vamos embora, continuar. Certo. Pronto, gente. Vamos continuar aqui do outro lado. Deixa eu ver qual é a continuação. Tererê, tarará. Tá no finalzinho já. Eu pulei um monte de coisa aqui. Um monte de coisa não. Eu pontuei umas coisas importantes, né? Porque senão a live eu não sei nem que hora é. É mais 10 horas já. Então vamos continuar. Essas capas, infelizmente, prestam um desserviço a nós mesmos. A capa do orgulho, né? Porque a dificuldade que apresentamos para reconhecer os erros, os limites, as imperfeições é a mesma que leva a perturbar e adulterar as noções acerca das qualidades. O orgulho, portanto, impede o homem de tomar posse de si mesmo, dos seus limites e das suas virtudes.
Criou-se, por exemplo, uma cultura de que não se deve elogiar, realçar as qualidades para não incentivar a vaidade. Uma mentalidade de que não devemos falar de virtudes porque não as temos. No lugar de riqueza espiritual, fala-se em dívidas do passado, karma e sofrimento, resignação, penúria, dor, uma cultura de inferioridade e disseminada no mundo pelo gênio do mal, para que os homens não se sintam dignos do bem e do amor. Se temos talentos e virtudes, é significativo que fiquem onde todos possam ver. E depois, quando uma qualidade realmente nos pertence, não temos como escondê-la, ela surge naturalmente. É essa discrição e humildade de fachada, pregada como conduta de vigilância, porque emperrar o crescimento, porque a criatura adota a postura para fora, mas não é educada para saber como lidar com os sentimentos que estão dentro. Claro que ficar chamando a atenção para suas virtudes é atitude de infantilidade e vaidade. Entretanto, a relação que travamos com nossas qualidades é que precisa ser redimensionada. Ocultá-las não vai levar a nada. Então, gente, eu falo aqui muito do orgulho, porque eles nos travam bastante, né? Trava muito, é uma capa, é uma roupa que nos impede de enxergar nós mesmos, nosso verdadeiro eu, né? E fingimos ser pessoas que não somos, né? Nos achamos muito soberbos, não achamos que aquilo ali é um estado normal da alma, que precisamos daquilo para viver, né? Precisamos daquele conhecimento, daquela mordomia ali, daquelas pessoas à nossa volta o tempo todo, nos servindo, né? Nos sentindo superiores, aquilo ali é pra gente, faz sentido para aquela pessoa, não acordou ainda para a realidade. E a humildade é o oposto. A humildade é você realmente enfrentar que você também pode aprender, não é uma pessoa que sabe de tudo, né? A gente nunca sabe de tudo. Então é uma pessoa que tem a noção de que ela também está aprendendo, ela também ensina, também tem virtude, como falou aqui embaixo. Muitas pessoas, às vezes, elogiam outras, né? Muitas vezes as pessoas acham que fazendo isso, você elogiar alguém, vai incitar a vaidade, né? E ela diz que não. Ela diz que o ponto aqui é a forma como a gente vai enxergar aquele elogio, é a forma como a gente vai, como é que se diz, trabalhar aquelas virtudes que a gente tem. É como se a gente só tem que enxergar a dor, tem que enxergar o karma, tem que enxergar o sofrimento, que a gente não tem virtude, que a gente não tem coisas boas, né? Joana de Ângeles fala muito que a gente veio para cá para ser feliz. Então, tanto quanto temos virtudes, a gente precisa trabalhar elas. Tanto quanto a gente tem sombra também. Então, é a partir disso, a partir do conhecimento dessas sombras também, que a gente vai nos entender. E então saber que o orgulho nos atrapalha. Aí é o ponto-chave. A gente vai começar a trabalhar o orgulho e vamos nos libertando aos poucos e nos tornando pessoas melhores, né? E ela fala aqui que não incita, se vir elogiar demais, a pessoa fica muito vaidosa. E ela fala aqui que a gente tem virtude sim, tem coisas boas no coração. E ela fala que quando a gente realmente adquire e tem ciência de que tem uma virtude, aquilo ali vai transparecer, né? A gente não vai fingir. A gente não vai se achar melhor que ninguém porque tá aparecendo aqui, aquela pessoa ali, e a gente julga demais, né? Quando a pessoa muito feliz ali, com energia muito boa aparece pra gente, a gente desconfia. Ah, fulano ali é muito falsa. Muito falsidade. A gente julga demais, né? Mas aquelas pessoas ali, muitas vezes, elas estão sendo elas mesmas, estão felizes também, né? É a gente que não se encontrou, por isso que a gente julga demais. Então tá sendo a gente mesmo, né? Então ela diz aqui, vai transparecer, porque ela é assim. A gente é assim, a gente pode ser assim também, né? A gente às vezes esconde muita coisa, achando que a vaidade vai tomar conta e temos que prestar atenção para não tomar conta. Mas a vaidade é algo que vai além, né? É uma visão diferente ali das virtudes, porque o orgulho e a vaidade tá junto. Então, quando você detém de muito conhecimento, detém de muita a mediunidade ali aflorada, muitas pessoas acham que a mediunidade aflorada é uma mediunidade muito superior, né? Em que você é melhor que todo mundo. E você se sentir assim, aí é o problema.
Mas quando você entende que precisa trabalhar suas virtudes, precisa trabalhar suas sombras, e entende que o orgulho, a vaidade atrapalha você, você começa a vigiar mais. Você começa a perceber quando a vaidade começa a aparecer, epa, não pode. Eu preciso fazer outra coisa, agir de outra forma, para que isso não tome uma proporção que me prejudique. Então isso é autoconhecimento. Então ela vai trabalhar as virtudes dela e ela vai transparecer naturalmente ali. Ela vai ser realmente uma pessoa dela mesma. Não é? Ela não vai ser uma pessoa soberba, vaidosa, a pessoa que vai se achar melhor que todo mundo. Né? Ela vai ser ela mesma ali. E vai usar do conhecimento dela, né? Usar bem e ensinar outras pessoas que não têm conhecimento daquilo ali que ela está falando. Então ela vai colocar, vai transparecer aquilo ali e vai multiplicar aquele conhecimento para ajudar outras pessoas. Então ela realmente vai se importar de fato que aquelas pessoas precisam estar bem, precisam sair da ignorância e se esclarecer. Então você vai estar usando bem o seu conhecimento. Então o ponto-chave está aí, é o modo como a gente enxerga nossas virtudes, como a gente vai trabalhar ela, realmente o sentimento verdadeiro de mudança, né? De realmente se libertar do orgulho, da vaidade, do egoísmo e entender que aquilo não nos faz bem. E valorizar nossas virtudes, né? Não é questão de vaidade, é questão de autoestima, questão de você realmente se valorizar e entender que você também pode fazer algumas coisas. Não é questão de vaidade, não é questão de egoísmo, não é? Então, e muitas pessoas distorcem muito isso, como ela falou aqui. A gente tem que viver sofrendo, tem que falar só de dor, de penúria, né? Não, a gente tem que entender sim essas coisas, mas também falar de outras, do amor de Cristo, dos seus exemplos. Então não é só de dor que a gente tem que falar, né? Essas capas, que são o vínculo doentio com o ego, iniciam-se no ato educativo durante a infância. A falta de contato com os sentimentos de habilidades inatas da criança são substituídas pelas normas e costumes sociais, que conspiram para a formação do homem social, descuidando do homem alma, o que é muito lamentável, porque dessa maneira a criança é levada a ser o que não é, para atender os caprichos paternais ou requisitos da sociedade. Seus sentimentos nem sempre são considerados, seus pendores. E os sentimentos são o espelho da consciência. Conhecê-los é criar um elo com a humildade, com o que somos verdadeiramente, deixando de ouvir as loucuras do ego e passando a escutar Deus na intimidade. A consciência expressa-se no coração, com maior intensidade. Aprender a linguagem dos sentimentos é caminhar para o estado de humildade e de autoconhecimento. Como disse anteriormente, certa feita alguém chamou Jesus de bom e ele não aceitou o título, dizendo: bom é o Pai. Porém, em outro momento, ele sentenciou: vós que me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou, isso é humildade, saber quem se é, nem mais nem menos. Não se expressa qualidades, não se elogia, entretanto, fica uma carência de estima e consideração alheia no campo dos sentimentos, que é muito natural e não pode ser confundida com o vício de prestígio. Todos precisam ser amados tanto quanto amar, serem estimulados tanto quanto estimular, negando a aprovação alheia. Eita, que Instagram tá demais. A humildade pregada com a ocultação de virtudes e a adoção de atitudes púdicas, que ainda não são sentidos no coração, é fator de deseducação e repressão dos potenciais de crescimento pessoal. Por incrível que pareça, isso é deixar de errar por orgulho. Está no finalzinho aqui, gente. Meus bons amigos, precisaríamos de outro curso desse, de 20 dias, né? O curso que ela estava tendo, ao lado, né? Teve também o Eurípides Barçanufo, para tratar desse enfoque. Valha-nos Deus e Eurípides para que consigamos tanto quanto antes, porque não tenho mais onde botar tanta gente no pavilhão.
Ela fala que tem muito mais coisas para se falar, mas uma obra dessa não cabe, né? Então, ela é um pouco bem-humorada. Ela fala: paz e esperança a todos. Então, para finalizar aqui, ela fala muito, gente, do ego, né? Do sentimento de orgulho que a gente sabe que a gente traz de outras vidas. Tudo que vem à tona hoje, tudo que vem à tona na nossa infância, também tem características ainda do passado, de outras existências. E vem à tona para a gente trabalhar, porque a gente não pode fugir. Quanto mais foge, mais chega. Então a gente tem que enfrentar e se libertar. Enquanto a gente foge, quanto mais foge, mais tempo ainda demora para trabalhar isso, para se libertar desses sentimentos. Então ele fala muito da infância, que a infância é construído ali, na infância, que os pais se espelham muito as coisas dos filhos, né, quer que os filhos sejam assim e assado, mas se esquecem que eles também são seres humanos. Eles também têm desejos, têm vontades, eles também têm, não que, aquela coisa, né, fulano tá com vontade de fazer aquilo ali, é questão de educação, de limites, né? Tem a período do limite ali, que os pais têm a missão ali de orientar aquele espírito. Mas chega uma certa idade, né? Umas certas fases, em que o espírito precisa ali de saber mais coisas, né? Tem a fase da infância ali, aí chega a adolescência, em que ele tem muita pergunta para fazer, muita dúvida em relação ao próprio corpo. A mediunidade também de quem vai à evangelização, levar a evangelização para quem não vai. A mediunidade fica mais aflorada, então é tudo ao mesmo tempo ali. Não é nem criança nem adulto, então é uma fase bem complicadinha. Então, a sociedade em si impõe muitas coisas, né? Ele se acha pressionado porque tem que ser de uma forma, porque a forma que ele não é bem vista, não é bem falada, não pode ser assim assado. Então eu tenho que ser daquele jeito, porque se a sociedade me ver assim, ela não vai me aceitar, né? Em escola tem muito isso. Os pais também espelham coisas que muitas vezes eles não fizeram no passado, ou eles querem que os filhos sejam do mesmo jeito que eles, porque tem que ser assim. Porque se ele tiver um sonho ali de ser cantor, de ser um artista plástico, de ser um gari, né? Que as pessoas acham que os sonhos têm que ser ou ser médico ou advogado, né? Tem que ser um engenheiro, né? Esses são sonhos, né, para algumas pessoas, mas a gente sabe que sonho é muito relativo, né? Que sucesso é uma palavra muito relativa. Tem pessoas que têm sonho de ser mãe, tem um sonho de cuidar de criança, tem um sonho de ser professora, tem um sonho de se libertar de algumas coisas e realmente viver o momento dela ali, né? De qualquer momento que ela esteja onde ela estiver, ela seja feliz, né? Tem pessoas que são assim. Então temos que respeitar, entender aquele ser humano. Então temos que acompanhar, acolher ali aquele filho, aquela criatura, para que no futuro ela não fique tão presa a esse passado e não tenha medo de enfrentar ela mesma. Porque quando o que a gente não trabalha na infância ou no passado vem à tona, a gente sabe disso. Então muitos adultos hoje são muito ansiosos. Bem-vinda, Marlúcia, né? São muito ansiosos, querem tudo na hora, não tem paciência para nada. É tudo tecnológico hoje a geração, né? Então, quando não é trabalhado na infância, vem tudo à tona hoje, né? Então, quando a fase adulta chega e a gente enfrenta essas coisas, a gente, ao longo do tempo, vai estudando, vai procurando entender e vai entendendo que isso foi consequência do passado, de outras vidas e da infância, a gente começa a entender e algumas pessoas não sabem lidar e fogem ainda mais. Acabam tendo, infelizmente, depressão, ansiedade demais, preocupações em excesso, né? Tem síndrome do pânico. Então, isso tudo é reflexo. Então, quando a gente começa a ter realmente essa coragem, porque não é fácil, ter essa coragem de enfrentar as coisas, de entender como é que faz, como é que trabalha cada ponto, cada dificuldade, a gente se torna mais forte, a gente a cada dia acorda e sente que é uma oportunidade nova, então começa a transformar, começa a realmente entender que a gente precisa se libertar daquilo, que quanto mais foge, mais aumenta a bola de neve, né? Então é mais difícil de enfrentar. Mas nunca é tarde para consertar as coisas, né? Nunca é tarde. Porque a gente sabe que se a gente não conseguir nessa vida, a gente não pode estar pensando que eu não vou conseguir, eu vou conseguir. Mas se a gente não conseguir nessa vida,
a gente vai ter outras oportunidades, mas a gente não pode deixar tudo para a última hora, né? Tem muita gente que fala, esse caso aí eu vou deixar para próximas vidas, aí essa vida aí já não dá mais não. Não, a gente pode tentar se esforçar na maneira que a gente pode, nosso limite, nossa maturidade. E não se cobrar demais, não dizer que não faz o suficiente, né? E fazer o que realmente tem que fazer e pode fazer. Quem não puder, não se culpar demais. Tudo bem, a próxima eu tento de novo. Mas você realmente ter essa coragem de se enfrentar, de se conhecer, que é bastante difícil. E quando realmente acha algo ali no meio do caminho, tem medo, né? E os nossos amigos espirituais estão conosco para nos ajudar nesse caminho. O nosso guia espiritual principalmente. Então, nas próximas, para terminar aqui, porque está um pouco extenso, né? Deixa eu ver a hora. É quase 10h30. E para finalizar aqui, gente, ela diz que... Cadê? Isso. Ela falou aqui, não se expressa qualidades, não se elogia. Entretanto, fica uma carência de estima e consideração alheia no campo dos sentimentos, que é muito natural e não pode ser confundida com o vício do prestígio. Então ela fala aqui do ponto da humildade e da vaidade do prestígio. Então qual é a diferença, né? Uma coisa é você incentivar uma pessoa a fazer algo que ela gosta, que ela realmente ela é boa. Ela tem que dizer, eu sou boa nisso. Mas o problema é incentivar de forma que ela se sinta ali, com palavras, né? Que ela se sinta ali melhor que todo mundo. E você também entender de forma errada. Por exemplo, você tem um conhecimento de certas coisas e outra pessoa te diz, tu sabe disso, tu pode estudar, tu pode se aperfeiçoar nisso, mas isso não quer dizer que você não vai deixar de estudar nunca. Você está sempre em aprendizado, você pode ensinar outras pessoas e você pode estudar mais. Então isso é um bom conselho. E tem pessoas que falam que, inclusive também desde a infância, que dizem que aquela pessoa tem aquele conhecimento ali, tem aquele poder ali de conhecimento, e diz para aquela pessoa que você é melhor que todo mundo, que ninguém chega aos seus pés, né? Que ninguém tem capacidade como você tem. Então isso não é um bom conselho, né? Então incentiva uma coisa, né? Você realmente a pessoa lhe incentivar para conhecer mais, estudar mais, realmente trabalhar as suas virtudes, enxergar coisas que às vezes a gente não enxerga. Às vezes outras pessoas enxergam coisas que a gente não enxerga. E também tem que procurar se enxergar mais. Porque tem muita coisa que a gente sabe fazer e não imagina, né? Não tem ideia. Então é bom a gente procurar aí fazer outras coisas diferentes para saber o nosso real talento, né? A forma como a gente vai agir, como a gente vai trabalhar aquela virtude, aquele talento. Tem a parte dos talentos do Evangelho, multiplicar. Então a grande questão dessa palestra aqui que ela disse, ela fala do orgulho e da humildade. A humildade é você realmente ser verdadeiro com você, é entender que a vida ela existe altos e baixos e que não é mais nem menos, é você mesmo, né? É entender que você tem que mudar no seu limite entre você e Deus, no final das contas. É mais entre eu, né? Eu mesmo do que os outros. Porque às vezes eu me esforço, tem uns momentos aí da vida difíceis, e muitas vezes o outro não enxerga esse esforço. E muitas vezes também não enxerga o esforço do outro. Mas o limite dele, o máximo que ele pode fazer é aquilo ali no dia. E o máximo que eu pude fazer é o meu também. Então é muito relativo. Então a gente tem que. Humildade é entender isso. É entender o nosso limite e o do outro também. Só que muitas vezes se espelha demais, coloca expectativa demais nos outros e na gente também em excesso. E se decepciona, aquela decepção, né? Quem fala muito. Só que o outro também é diferente da gente. O outro tem uma história diferente, tem reencarnações diferentes da nossa, tem aprendizado diferente, tem dificuldade diferente da nossa, tem ponto de vista diferente também. Então, gente, não adianta se frustrar, não adianta ficar aperreado demais. O que a gente não puder fazer é orar por aquela pessoa, né? Pedir assistência espiritual para te dar forças e dar força para outra pessoa também. Então é isso.
Então, deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. José falou aqui, cadê? Boa noite. Tará. Aqui, o orgulho é um estado falso de superioridade. O pior é o julgamento que faz puro na ignorância. A simplicidade é força é humildade e poder. Entre a lucidez que não passa a mão em ninguém, nem em nós. Então, ele fala da simplicidade e do orgulho, né? Que é a humildade. Verdade, com certeza, meu filho, porque é uma falsa superioridade. É como se você achasse realmente melhor que todo mundo por conta de aquilo, de status, de diploma, de conhecimento, de dinheiro. Não é? E não deve ser assim. É como se fosse, gente, uma forma de olhar diferente a essas mesmas coisas. Por exemplo, o dinheiro em si, ele hoje, infelizmente, não é bem utilizado pelos nossos representantes. Não todo mundo ali, né? Porque a gente sabe que tem uma galera que vai ali realmente para querer fazer o bem de verdade, realmente tem boas intenções. Só que acaba se corrompendo ali e caindo na tentação do dinheiro, da vaidade, da luxúria. E temos que orar por essas criaturas, não julgar e jogar pedra, né? Porque a gente também erra. E humildade é usar esse mesmo dinheiro, que não é algo ruim, é usar esse mesmo dinheiro para ações sociais, né? Ajudar as pessoas. Mesma coisa o conhecimento. Você estuda 4, 5 anos na faculdade e você pode se achar melhor que todo mundo ou sabe que aquilo ali é o mínimo que você pode aprender, que tem muita coisa ainda pela frente para aprender. Então, é um olhar diferente sobre a vida, sobre tudo, né? A humildade e o orgulho. Então, trabalhar esse orgulho, se ainda não sentimos assim, e trabalhar também a humildade. Então, os pontos-chave é isso. Ele resumiu a live em uma frase. Deixa eu ver se tem outras coisas aqui. Os sonhos não são iguais. O Irema está falando da questão de cada um ser quem é, né? Diferente do outro. Todos têm capacidade só de forma diferente. É isso, gente. É isso. 10h30, estamos aqui há uma horinha estudando. E hoje a gente finaliza, graças a Deus, mais um livro, né? Do nosso canal. E para quem quer maratonar live, né, quer escutar as lives aí, as mensagens de Jesus, eu já estudei, que acho que esse ano faz 2 anos, eu não lembro, acho que é esse mês que eu vou fazer 2 anos aqui, no final do mês. O primeiro livro que eu estudei foi Palavras do Coração, de Meimei. O segundo foi Mestre de Amor, eu acho que eu não me engano, é de Joana de Ângeles. O terceiro que eu estudei foi Mestre de Amor. O terceiro foi Lampadário Espírita, muito bom, inclusive. É muito bom, tem muita live boa. Tá tudo no YouTube, certo? E aqui no Instagram. E esse é o quarto livro que a gente estuda, de Hermance Dufour. O próximo, gente, é um livro chamado Irmão. Né? O nome do título do livro é Irmão. E foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então são mensagens curtas, né? Algumas longas, outras curtas. Mas são mensagens muito diretas, muito pontuais. É aquele livro de mensagens, né? Curtas, mas tem umas um pouco longas. Mas vão ser provavelmente lives um pouco mais curtas, porque eu vou fazer a leitura, né? E a gente vai fazer reflexões. Eu acho que vai fazer no máximo meia horinha ou 40 minutos, certo? Mas o livro é muito bom mesmo. E depois desse livro, a gente acho que vai estar terminando lá para fevereiro, esse livro, que ele é um pouco curtinho. Eu vou perguntar para vocês sugestões, né? De livros, de algo para se fazer, né? Alguma atividade diferente aqui no canal, alguma novidade. E eu vou pedir para vocês responderem daqui para lá, vocês vão respondendo sugestões também, porque o canal não é só o meu aqui, é de vocês também. Vocês, se não fosse vocês, não estariam nem aqui, né? Então, Jesus me ajuda muito, a espiritualidade me ajuda muito nesse trabalho e me dá força para toda semana estar aqui com vocês, aprendendo, eu aprendo também, né? Então é isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Beijos a todos. Vou ver quem tá aqui. José Andrade, né? José Igor, José Andrade, Lindami, Luiz Lopes, Gladys Souza, Leonardo Gonçalves, Iremar José e Adriana Couto. Obrigada pelas 6, 7 pessoas, comigo 8, né?
Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pelas contribuições também. E graças a Deus encerramos mais uma obra, né? E daí lá na frente vocês podem sugerir livros, tá, gente? Sugerir para estudar mais livros de outros autores, pode ser Emmanuel, pode ser João de Anjos também de novo. Então, vou colocar a caixinha de pergunta, amanhã ou daqui a pouco eu posso colocar. Aí eu vou guardando as sugestões.